É verdade. Nervoso, muito nervoso, pavorosamente nervoso. Tenho estado e estou. Mas por que você dirá que eu estou louco? A doença aguçou meus sentidos. Não os destruiu, não os atenuou. Mais que todos, o sentido da audição foi intensificado. Eu ouvia tudo, do céu e da terra. Eu ouvia muitas coisas do inferno. Como então estou louco? Ouça com atenção e observe a sanidade, a calma com que posso contar a você toda a história. É impossível dizer como a ideia começou a surgir na minha cabeça. Uma vez concebida, ela passou a me assediar dia e noite. Motivo? Não havia nenhum. Paixão? Não havia nenhuma. Eu gostava do velho. Ele nunca me prejudicou, nunca me insultou. O ouro dele não me apetecia. Acho que foi o olho dele. Sim, foi isso. Ele tinha o olho de um abutre. Um olho azul, embaçado, coberto por uma membrana. Quando o velho olhava pra mim com aquele olho, meu sangue congelava. E então, aos poucos, bem aos poucos, eu finalmente decidi que tinha que tirar a vida do velho. E assim me livrar daquele olho para sempre. Agora, essa é a questão. Você acha que eu estou louco? Loucos não sabem de nada. Você deveria ter me visto. Devia ter visto com que sensatez eu agi. Com que cuidado. E com que prudência. Com que dissimulação fiz meu trabalho. Eu nunca tinha sido tão amável com o velho como fui durante toda a semana antes de matá-lo. E todas as noites, por volta da meia-noite, eu girava o trinco da porta dele e abria. Com tanta delicadeza. E então, quando tinha aberto a porta o suficiente para que minha cabeça passasse, eu passava por ali numa lanterna escura, toda coberta. Coberta para que nenhuma luz se projetasse. Depois eu esticava a cabeça para dentro. Você acharia graça se visse a destreza com que eu passava a cabeça pela abertura. Eu a movia devagar, bem devagar, para não perturbar o sono do velho. Levava 1 hora para passar a cabeça toda pela abertura, até que pudesse vê-lo enquanto ele estava deitado em sua cama. Será que um louco seria assim tão esperto? E então, quando a minha cabeça já estava toda dentro do quarto, eu descobri a lanterna com cuidado. Com muito cuidado. Com cuidado, porque as dobradiças rangiam. Eu a descobria só um pouquinho, de modo que apenas um raio pequeno e fino de luz se depositasse sobre aquele olho de abutre. E fiz isso por 7 longas noites, sempre à meia-noite. Mas encontrava o olho sempre fechado, e então era impossível fazer o trabalho. Porque não era o velho que me perturbava, era o olho maligno que ele tinha. E a cada manhã, quando o dia nascia, eu ia
audaciosamente até o quarto e falava com ele corajosamente. Chamava-o pelo nome com um tom cordial e perguntava a ele como tinha passado a noite. E então, veja que ele teria de ser um velho muito sagaz, de fato, para suspeitar que toda noite, exatamente à meia-noite, eu observava enquanto dormia. Na 8ª noite, fui mais cauteloso do que costumava ser ao abrir a porta. O ponteiro dos minutos de um relógio se moveria mais rápido do que minha mão. Nunca antes daquela noite eu tinha sentido o alcance dos meus próprios poderes, da minha sagacidade. Eu mal podia conter meu sentimento de triunfo. Pensar que lá estava eu, abrindo a porta, pouco a pouco, e ele sequer sonhando com minhas intenções e pensamentos secretos. Cheguei a rir discretamente da ideia, e talvez ele tenha me ouvido, porque ele se mexeu na cama de repente, como se estivesse alarmado. Agora, você pode pensar que eu recuei, mas não. O quarto dele já estava negro como breu, com a escuridão espessa. Já que, temendo ladrões, o velho mantinha as persianas sempre bem fechadas. Por isso, eu sabia que ele não conseguia ver a porta sendo aberta, e continuei empurrando-a com firmeza. Eu já estava com a cabeça lá dentro, pronto para descobrir a lanterna, quando meu dedão escorregou no fecho da lata e o velho saltou da cama e gritou: "Quem está aí?" Fiquei imóvel, não disse nada. Por uma hora inteira não movi um músculo sequer. E, durante esse tempo, não o ouvi se deitar. Ele continuava sentado na cama, escutando, assim como eu tinha feito noite após noite, prestando atenção aos relógios da morte dentro da parede. Naquele momento, ouvi um ligeiro gemido, e eu sabia que era o gemido de um terror mortal. Não era um gemido de dor ou pesar. Ah, não! Era o som baixo e contido que vem do fundo da alma, quando ela está tomada pelo pavor. Eu conhecia bem aquele som. Muitas noites, bem à meia-noite, enquanto o mundo todo dormia, o som tinha vazado do meu próprio peito, aprofundando com seu eco pavoroso os terrores que me ocupavam. Digo que os conhecia bem. Eu sabia o que o velho sentia. Tive pena dele, embora meu coração gargalhasse. Eu sabia que ele estava acordado desde o primeiro ruído, quando se virou na cama. Os temores desde então vinham crescendo dentro dele. Ele vinha tentando imaginar que os temores eram infundados, mas não conseguia. Ele vinha dizendo a si mesmo: "É só o vento da chaminé. É só um camundongo passando pelo chão. É apenas um grilo que criquilou um instante." Sim, ele vinha tentando se confortar com essas suposições, mas percebeu que era tudo em vão. Tudo em vão. Porque a morte, ao abordá-lo, o perseguiu com sua sombra negra e envolveu com ela a vítima. E foi a influência tétrica da sombra indistinguível que fez com que ele sentisse, embora nada o visse ou ouvisse, sentisse a presença de minha cabeça dentro do quarto. Depois de ter esperado por um longo tempo, com muita paciência, sem ouvir o velho se deitar,
Resolvi abrir um pouquinho, bem pouquinho a lanterna. Então, abre. Você pode imaginar a forma furtiva, até que um único raio, fraco como a teia de aranha, escapou pela fenda e foi inteiro de encontro ao olho do abutre. Ele estava aberto, bem aberto, e eu fiquei furioso quando olhei para ele. Eu o vi com perfeita clareza. Aquele azul desbotado, coberto por um véu hediondo que gelou o meu osso até o tutano. Mas não pude mais ver nada do rosto ou da pessoa do velho, porque tinha direcionado o raio, como que por um instinto, precisamente sobre o maldito olho. Eu não lhe disse que o que você pensa ser loucura não passa de extrema sensibilidade? E agora, eu digo, chegou aos meus ouvidos um som baixo, abafado e rápido, como o de um relógio envolto em algodão. Eu conhecia bem aquele som também. Era a batida do coração do velho. Aquilo aumentou minha fúria. Como a batida de um tambor estimula um soldado a ser corajoso. Mas ainda assim me contive e permaneci imóvel. Eu mal respirava. Eu segurava a lanterna sem me mover. Tentei com toda a firmeza que podia manter o raio sobre o olho. Enquanto isso, a batida infernal do coração aumentava. Foi ficando mais e mais rápida e mais alta a cada instante que passava. O terror do velho deve ter sido extremo. Ficava mais ruidosa, eu digo, mais barulhenta a cada instante. Você me entende bem? Eu disse a você que sou nervoso, então sou mesmo. E agora, a hora morta da noite, em meio ao silêncio daquela casa velha, um barulho tão estranho quanto esse me levou a um terror incontrolável. Ainda assim, por mais alguns minutos me contive e fiquei imóvel. Mas as batidas só cresciam e cresciam. Eu pensei que o coração fosse explodir. E então uma nova inquietação tomou conta de mim. O som seria ouvido por um vizinho. A hora do velho havia chegado. Com um berro, escancarei a lanterna e pulei para dentro do quarto. Ele gritou uma vez. Só uma vez. Em um instante eu o arrastei para o chão e virei sobre ele a cama pesada. Então eu sorri contente por saber que o trabalho estava feito até ali. Mas, por vários minutos, o coração continuou a bater, com um som abafado. Aquilo, contudo, não me irritou. Ele não seria ouvido através da parede. Depois de algum tempo, cessou. O velho estava morto. Retirei a cama e examinei o cadáver. Sim, ele estava morto. Definitivamente morto. Coloquei a mão sobre o coração dele e a mantive lá por vários minutos. Não havia pulsação. Ele estava definitivamente morto. O olho dele não mais me perturbaria. Se você ainda acha que eu sou louco, não pensará assim quando descrever as sábias precauções que tomei para ocultar o corpo. A noite já se aproximava do fim e eu trabalhava rapidamente, mas em silêncio. Primeiro desmembrei o corpo. Decepei a cabeça, os braços e as pernas. Depois retirei 3 tábuas do piso do quarto. E depositei tudo entre os barrotes.
Então recoloquei as tábuas com tanta astúcia, com tanta destreza, que nenhum olho humano, nem mesmo dele, poderia ter detectado algo errado. Não havia nada para lavar, nenhuma mancha de qualquer tipo, nenhum pingo de sangue. Eu tinha sido muito cuidadoso com aquilo. Uma banheira tinha recolhido tudo. Quando cheguei ao fim do trabalho, eram 4 horas da manhã, ainda escuro como a meia-noite. No instante em que o sino badalava as horas, veio uma batida na porta da rua. Desci para abrir a porta com o coração leve, pois o que tinha eu agora a temer? Entraram 3 homens, que se apresentaram com uma cortesia perfeita, como oficiais da polícia. Um grito tinha sido ouvido por um vizinho durante a noite. A suspeita de crime foi levantada. E eles, os oficiais, tinham sido designados para vasculhar o local. Eu sorri, pois o que tinha eu a temer? Convidei os cavalheiros a entrar. O grito, eu disse a eles, tinha sido meu, em um sonho. O velho, eu mencionei, estava ausente no campo. Conduzi os visitantes pela casa toda. Convidei-os a procurar bem. Eu os guiei, depois de algum tempo, até o quarto dele. Mostrei a eles os tesouros do velho, seguros, intactos. No entusiasmo de minha confiança, trouxe cadeiras para o quarto e desejei que eles ficassem ali para descansar suas fadigas. Enquanto eu mesmo, na audácia selvagem de meu triunfo perfeito, coloquei minha cadeira sobre o exato lugar abaixo do qual repousava o cadáver da vítima. Os oficiais estavam satisfeitos. Minhas maneiras os tinham convencido. Eu estava notoriamente à vontade. Eles se sentaram e, enquanto eu respondia animadamente, eles conversavam sobre coisas corriqueiras. Mas, pouco depois, eu me senti empalidecer e desejei que eles se fossem. Minha cabeça doía. Eu imaginei um zumbido em meus ouvidos, mas eles continuaram sentados, conversando. O zumbido se tornou mais distinto, ele continuou e se tornou mais claro. Eu falava com mais liberdade para me livrar da sensação, mas o zumbido continuou e ganhou precisão, até que, afinal, descobri que o barulho não vinha de dentro dos meus ouvidos. Não admiro que agora eu estivesse muito pálido, mas eu falava com mais fluência e com voz alta, mas o som crescia. O que eu podia fazer? Era um som baixo, abafado e rápido, bem parecido com o som que um relógio faz quando envolto em algodão. Eu arfava em busca de ar e mesmo assim os oficiais não ouviam. Eu falava mais rápido, com mais veemência, mas o barulho crescia continuamente. Eu me levantei e falei sobre trivialidades, em um tom alto e gesticulando com energia. Mas o barulho continuava a crescer com firmeza. Por que eles não iam embora? Eu dava passos pelo chão para lá e para cá, com passadas largas e pesadas, como se estimulando a fúria com observações dos homens. Mas o barulho continuava aumentando. Ah, Deus! O que eu podia fazer? Eu espumava, eu delirava, eu praguejava. Eu balançava a cadeira na qual estava sentado e a fazia ranger nas tábuas. Mas o barulho estava acima de tudo e continuava a aumentar. E ele cresceu mais, e mais, e mais. E mesmo assim,
Os homens tagarelavam animadamente e sorriam. Seria possível que eles não ouvissem? Deus Todo-Poderoso! Não, não! Eles ouviam. Eles suspeitavam, eles sabiam. Eles estavam zombando do meu horror. Foi o que pensei. E é o que penso. Mas qualquer coisa seria melhor do que essa agonia. Qualquer coisa seria mais tolerável que essa chacota. Eu não podia mais suportar aqueles sorrisos hipócritas. Sentia que precisava gritar ou morrer. E agora, de novo, ouça, mais alto, mais alto, mais alto, mais alto. Canalhas! Eu gritei. Sem mais dissimulação, eu confesso o feito. Arranquem as tábuas. Aqui, aqui. E a batida do maldito coração.